Olá pessoal, hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no canal. A ideia dessa nova série de vídeos é compartilhar com vocês uma sequência de práticas de yoga para iniciantes. Eu me chamo Robson Santos, sou educador físico e professor de yoga. Bom, serão 12 aulas, essas aulas terão uma progressão muito didática. O conteúdo dessas aulas se voltam de fato para os iniciantes e se voltam também para todos aqueles que têm o desejo de praticar e por qualquer razão que seja se sente inadequado, inadequada. Então hoje a gente dá início à primeira aula. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu espero poder favorecer e facilitar essa sua conexão com a tradição do yoga. Antes da prática propriamente dita, uma série de informações que são importantes assim e que vai tornar o seu processo leve e seguro. Bom, é dito que para a gente se conectar com a tradição, a gente precisa ter o desejo. Essa é a primeira qualificação para se conectar com a tradição. A partir desse desejo, você precisa de se conectar também com a energia de algum professor. Então eu espero poder ser o mediador dessa conexão. Você vai precisar também de uma esteira, um tapetinho de yoga. O ideal é que de fato seja um tapetinho próprio para a prática. Ele é antiderrapante e a principal função dele é facilitar o seu contato com o solo, né, dando um certo conforto para as estruturas articulares e ósseas do corpo. Ele diminui o atrito. Se você não tem um tapetinho, pode fazer uso de uma canga, uma toalha, principalmente se você for praticar na grama, mas o tecido ele escorrega e ele pode pôr em risco seus ligamentos articulares. Então, se você não tem um tapetinho, use um outro tipo de material, mas com muito cuidado. Você precisa se vestir adequadamente para a prática. Então você precisa de roupas leves que te deem liberdade de movimento articular. Procure não se alimentar de maneira pesada antes da prática. O ideal é que o estômago esteja relativamente vazio. Se precisar fazer uso, se precisar se alimentar, que você utilize alimentos leves pelo menos 1 hora, 1h30 antes da prática. Evite adornos, pulseiras, brincos, colares, relógios, anéis. Na prática, quando você faz a transição de uma postura para outra, esses objetos podem te machucar também. Bom, você vai precisar também de um lugar relativamente tranquilo. Então, se você está praticando em casa, busque um lugar menos barulhento e que não tenha tanto estímulos. Bom, então vamos à prática. Fique de pé para a gente dar início aí à sua primeira aula. Ao se colocar de pé, una bem os pés e espalhe bem eles sobre o solo, tentando sentir toda a área da planta. O ideal é que você esteja descalço. Então, uniu as mãos frente ao tórax. As mãos se unem sem pressão e você fecha os olhos, deixando o queixo paralelo ao solo. Você inicia a sua prática assumindo uma postura de estabilidade. Então trabalhe a estabilidade do corpo. Firme os pés, contrai as panturrilhas, deixe a coluna bem ereta e relaxe os ombros e a expressão facial. Os olhos, a testa, o couro cabeludo. Agora respire de maneira bem profunda pelo nariz. A respiração é uma ferramenta muito importante dentro da tradição. Ela diz muito sobre a natureza do seu corpo e a natureza da sua mente. De olhos fechados, busque a imagem do corpo na tela mental. E observe com muita atenção a maneira como você respira. Explore a capacidade expansiva dos teus pulmões e traz tua
atenção ao momento presente, se predispondo ao yoga. O yoga é uma tradição milenar de conhecimento acerca do corpo e da mente, que nos induz a uma vida mais plena. Respire. De maneira muito profunda. Na próxima inspiração, você relaxa os braços e solta eles, separando também os pés, estimulando movimentos de caminhada aqui no lugar. Procura sentir o corpo. Procure perceber as articulações dos membros inferiores e dos membros superiores. Cesse os dois movimentos. Conecta novamente um pé no outro. E agora você movimenta os braços junto comigo. Você vai elevar os braços inspirando e descer os braços soltando o ar pelo nariz. Procure agora explorar um pouco mais a capacidade expansiva dos pulmões. Durante todo o movimento ascendente, você inspira profundo. Durante todo o movimento descendente dos teus braços, você solta o ar lentamente. Então a velocidade do movimento expressa a intensidade de sua respiração. Se você tem dificuldade de elevar os braços acima da linha da cabeça, aqui, ó. Eleve até a altura dos ombros. Quando você eleva, as palmas se voltam para cima e meio que se unem lá em cima. Quando você desce os braços, as palmas se voltam para baixo e você relaxa bem os ombros. Você pode olhar para cima no momento em que eleva as mãos, que você começa a estimular também o seu pescoço e colar o queixo no tórax quando descer. O importante agora é você olhar para a maneira como você respira e buscar uma eficiência mecânica mais precisa. Feche os olhos. Quando você fecha os olhos, o contato interno ele aumenta. Tudo aquilo que o yoga dispõe dentro de uma prática visa favorecer esse contato interno. Faça só mais um ciclo. E desça os braços devagarinho na lateral do corpo. Daí tu vai separar os pés novamente, limite quadril, e vai ativar agora um movimento de soltura, uma mobilidade. Gira o tronco e deixa os braços bem soltos. Esse movimento ele é muito simbólico, ele ajuda a remover aquilo que surge como obstáculos e que dificulta aí o seu contato interno. Vai parando o movimento devagarinho, conecta novamente um pé no outro, traga uma mão sobre o tórax e a outra abaixo da cicatriz umbilical. Feche os olhos e volte a respirar, só que agora você percebe pelo tato o movimento das duas cavidades do tronco, o movimento do tórax
e o movimento da cavidade abdominal. Quando você inspira, o peito enche de ar e você distende a cavidade abdominal, projetando o umbigo para longe do centro, para fora. Quando você solta o ar, você retrai o tórax e cola o umbigo lá nas costas. Então respire percebendo pelo tato esse movimento das duas cavidades. Procure exagerar o movimento. Inspirou, encha o peito de ar e distenda a cavidade abdominal. Solte o ar lentamente, retraindo o tórax, sugue a barriga para dentro e colhe o umbigo lá nas costas. Respirar no yoga inclui, além de troca gasosa, captação de energia sutil, captação de prana. O prana é o ar principal, aquilo que está infinitamente em todo lugar, a força primária que sustenta tudo. Na próxima expiração, você abre os olhos e relaxa os braços. Agora vem um estímulo mais dinâmico. Ó. Inspira profundo, contraiu tudo em cima, solta o ar pela boca num sopro único e solta os ombros juntos. Você vai estimular 5 vezes essa ação. Então inspira profundo. Ao inspirar profundo e movimentar toda essa região superior, você suspende a respiração por um breve instante. Em seguida, inspira profundo, segura o ar nos pulmões, soltou. Só mais uma vez. Daí abra seus olhos e assuma uma primeira postura de equilíbrio. Então eleve a perna à frente e estimule uma postura de equilíbrio. As posturas tradicionalmente são chamadas de asana. As posturas são experiências para o corpo e para a mente. Cada asana, uma experiência. Se está muito simples, abraça. Se está muito difícil de estabilizar a sua postura, desce um pouquinho, desequilibrou, reestrutura. Onde quer que você esteja nessa experiência, volta devagarinho, apoia o pé e já compensa essa ação. Uma ação simples de equilíbrio. As posturas de equilíbrio, elas dão estabilidade para o corpo e para a mente. Se está simples, abraça. Desequilibrou, reestrutura. E você fica um pouquinho explorando a permanência do posicionamento do corpo. A permanência é muito importante. Nela você reconhece alguns padrões do corpo físico e alguns padrões sutis, alguns padrões da mente. Saiu devagarinho, daí você une bem um pé ao outro e dobra um pouquinho o joelho, inclinando o tronco um pouquinho para frente. Então a posição é essa aqui, ó. Se conseguir, tira os calcanhares do solo e aguça o teu equilíbrio. Se está forte, fica aí. Se dói a articulação, abre um pouco o ângulo. Mas se está simples, tenta descer até sentar sobre os calcanhares. Onde quer que você esteja nessa experiência, ó, vai para o solo. Você pode ir para o solo de maneira muito natural. Você agora busca o solo e assume pose de 6 apoios.
As mãos abaixo da linha dos ombros, os joelhos abaixo da linha do quadril, os pés, o dorso do pé muito relaxado no chão. Daí tu sobe uma perna e tenta estimular o equilíbrio. Tira o braço contrário. A ideia é alinhar os membros com o tronco. Desequilibrou? Reestrutura. Procure não bloquear a respiração durante o pouso do corpo na postura. E aí o seu trabalho é buscar uma estabilidade, um conforto relativo no seu posicionamento corporal. Saiu devagarinho, troca o lado. Primeiro a perna, depois o braço contrário. Olhar fixa num ponto à frente, no solo. Desequilibrou, reestrutura seu posicionamento. Fixa o olhar. A fixação ocular sempre favorece o estado de atenção. Aí, saiu devagarinho. Se coloque de pé, novamente, de maneira muito natural. Se você quiser, passando por uma asana, você volta para aquela mesma postura e se coloca de pé. Então, separou novamente um pé do outro, uniu as mãos, sobe o calcânio e desce ele, ativando as panturrilhas. O olhar está fixo num ponto. Se conseguir, para. Aí você tem outra postura de equilíbrio. Se está simples, solta e eleva, unindo as palmas. Segura um pouquinho, deixa o corpo sentir a experiência. Respira de maneira profunda. Aí saiu devagarinho. Agora você vai estimular um movimento dinâmico, um agachamento. Ó. A gente não está querendo trabalhar a musculatura, não. A gente quer só reconhecer se está tudo bem com as articulações, principalmente as articulações dos membros inferiores. E auxiliar aí a lubrificação dessas articulações com essa ação simples e dinâmica. Aí cessa o movimento. Você vai buscar outra base. Agora uma base diferente. Separa os pés. Leva os pés para fora. A distância entre os calcanhares é um pouquinho maior do que a distância dos ombros. Então não afaste muito. Olha o movimento dinâmico. O joelho está bem para fora. E aqui na movimentação você observa se está tudo bem com a articulação do joelho. Se sentir desconforto, ou deixa o movimento mais curto, ou tenta modificar um pouquinho a posição dos pés. Mantenha a atividade dinâmica. E aí para embaixo. Parou embaixo, você tem uma outra base de postura. E aqui trabalha bastante a força aqui nessa região interna. A ideia é trabalhar o equilíbrio. Se conseguir, tira um calcanhar e volta. E faça isso alternadamente. Se está tudo bem, tenta subir os dois, que aí você tem uma base de equilíbrio e força. Traga as mãos frente ao tórax. Segura um pouquinho, alinha o queixo. Fixa o olhar no ponto à frente. Respire profundo pelo nariz. Saiu devagarinho. Se coloque de pé, estendendo os joelhos. Separa os pés, largura dos ombros. Olha o movimento lá do início. Só que agora você vai explorar uma torção um pouquinho maior. Procura explorar também a visão periférica, a visão no canto do olho. As torções, as posturas que trabalham com torções, elas ampliam a visão no plano físico e no plano sutil. Deixa o olho aberto. E vai parando o movimento devagarinho. Cola um pé no outro. Vem outra postura. Dobrou o joelho.
Se é difícil, fica aqui. Os braços auxiliam o equilíbrio. Está tudo bem? Busca o pé. Eu vou virar de lado só para facilitar o entendimento da movimentação. Segura o pé, fixa o olhar no ponto à frente. Se você está muito seguro, segura, afasta o pé do glúteo e eleva o braço. Outro desenho corporal, outra experiência. Soltou, agora um pé na frente e outro atrás. O pé de trás toca no calcanhar do pé da frente. Aqui já vai pedir um pouco de equilíbrio. Se está difícil, fica aí. Se está tranquilo, sobe os calcânios, ativando as panturrilhas novamente. E aí você tem uma outra experiência. A postura da prece. Alinha o queixo, fixa o olhar no ponto à frente e segura. Um pouquinho de permanência. Desequilibrou, acolhe o desequilíbrio e reestrutura o posicionamento. Saiu devagarinho, uniu, leva a perna contrária para trás. Se conseguir, segura no pé. Se não, deixa a perna solta. E explora a permanência aqui numa variação mais simples. Então, nesse contexto, você já começa a perceber que mesmo uma pessoa iniciante, mesmo num grupo iniciante, vão ter diversos níveis aí de posicionamento corporal. Então a gente começa a desconstruir aquela história de que a prática precisa de diversos níveis. Não, cada um vivencia as posturas de maneira muito particular. Então, se der, pode avançar. Então aqui você tem uma postura mais complexa e aqui uma postura mais simples. Saiu devagarinho, o pé vem atrás e você já ajusta. Os dedos do pé de trás tocam no calcanhar do pé da frente. Se já é complicado se manter aqui, fique aqui. Se der, avança. Ó. E ativa as panturrilhas. Alinha o queixo, fixa o olhar num ponto à frente. Um pouquinho de permanência nessa postura. Para você ir acostumando o corpo. Para você contemplar. Asana é posição para contemplar. Posição firme e estável. Desceu devagarinho, volta para a posição lá do início. Uma postura de estabilidade. Uniu os pés, uniu as mãos. Feche os olhos e contemple o corpo. Contemplar é observar, com atenção. Durante a pausa contemplativa, deixa a respiração fluir de maneira muito natural. Respire 2 vezes de maneira bem profunda. Em seguida, abra os olhos e finalize a sua primeira prática de yoga. Bom, deixa um comentário, essa interação é importante para a estruturação das outras aulas. Tá? No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos trabalhar com força e já vamos ver uma técnica respiratória. Então, até o próximo vídeo. Fiquem em paz. Namastê.